Olá, gente! Estamos aqui hoje mais uma vez para refletirmos juntos a nossa liturgia do dia, tá certo? E hoje, nessa segunda-feira, as leituras elas falam pra gente que a fidelidade ao Evangelho de Cristo nos conduz à superação das situações de sofrimento vividas pelo próximo, né? Então, se nós formos fiéis ao Evangelho, com certeza nós ajudaremos também as pessoas, né, o próximo, a superar as suas dificuldades, superar os seus obstáculos. Então, a primeira leitura de hoje está em Gálatas, capítulo 1, versículo 6 a 12. Gálatas, capítulo 1, versículo 6 a 12. Maravilho-me que tão depressa passasseis daquele que vos chamou a graça de Cristo para outro evangelho, o qual não é outro, mas há alguns que vos inquietam e querem transtornar o evangelho de Cristo. Mas, ainda que nós mesmos, ou um anjo do céu, vos anuncie outro evangelho, além do que vos já tenho anunciado, seja anátema. Assim como já vos dissemos, agora de novo também vos digo. Se alguém vos anunciar outro evangelho além do que já recebestes, seja anátema. Por que persuado eu agora a homens ou a Deus? Ou eu procuro agradar a homens? Se estivesse ainda agradando aos homens, não seria servo de Cristo. Mas faço-vos saber, irmãos, que o evangelho que por mim foi anunciado não é segundo os homens, porque não o recebi nem aprendi de homem algum, mas pela revelação de Jesus Cristo. Então, aqui Paulo, nessa carta aos Gálatas, né, nessa primeira leitura de hoje, ele mostra que nós devemos ser fiéis ao evangelho de Cristo, porque nós não aprendemos o evangelho de homens, nós aprendemos o evangelho de Cristo, né? Então, realmente, nós devemos ser fiéis, sejamos fiéis ao evangelho de Cristo. Nós não devemos ouvir, né, um evangelho que não seja, né, o que Jesus pregou. Né? Nós não devemos ouvir um evangelho diferente daquele que Jesus pregou. Né? Nós devemos sempre, né, ouvir, né, sempre anunciar o evangelho de Cristo, porque esse é o evangelho verdadeiro. Né? O evangelho o evangelho de Cristo. Né? Então, que nós realmente possamos cada vez mais sermos fiéis ao evangelho, anunciar o evangelho de Cristo, né, para que outras pessoas também possam, né, conhecer e possam ter acesso, né, a todos os ensinamentos de Jesus, tá certo? E agora, falando do evangelho, né, falando no evangelho, não o evangelho verdadeiro, o evangelho de Cristo, né, o evangelho de hoje está em Lucas, capítulo 10, versículo 25 a 37. Lucas, capítulo 10, versículo 25 a 37. E hoje, Jesus nos conta a parábola do bom samaritano. E eis que se levantou um certo doutor da lei, tentando a Jesus e dizendo: Mestre, que farei para herdar a vida eterna? E ele lhe disse: Que está escrito na lei? Como lês? E respondendo ele, disse: Amarás ao Senhor teu Deus de todo o teu coração, e de toda a tua alma, e de todas as tuas forças, e de todo o teu entendimento, e ao teu próximo como a ti mesmo. E disse-lhe: Respondeste bem, faze isso e viverás. Ele, porém, querendo justificar-se a si mesmo, disse a Jesus: E quem é o meu próximo? Respondendo Jesus, disse: Descia um homem de Jerusalém para Jericó, e caiu nas mãos dos salteadores, os quais o despojaram, e espancando-o, se retiraram, deixando-o meio morto. E ocasionalmente descia pelo mesmo caminho certo sacerdote, e vendo-o, passou de largo. E de igual modo também um levita, chegando àquele lugar e vendo-o, passou de largo. Mas um samaritano, que ia de viagem, chegou ao pé dele, vendo-o, e moveu-se de íntima compaixão, e aproximando-se, atou-lhe as feridas, deitou-lhes azeite e vinho, e pondo-o sobre a sua cavalgadura, levou-o para uma estalagem e cuidou dele. E partindo ao outro dia, tirou 2 dinheiros e deu-os ao hospedeiro e disse-lhe: Cuida dele, e tudo o que demais gastares eu te pagarei quando voltar. Qual, pois, destes 3 te parece que foi o próximo daquele que caiu nas mãos dos salteadores? E ele disse: O que usou de misericórdia para com ele. Disse, pois, Jesus: Vai e faz da mesma maneira. Então, Jesus ele nos dá um belo exemplo de sabedoria,
né? A gente viu aqui que o doutor da lei estava querendo testar a Jesus, os doutores da lei viviam querendo fazer isso, mas Jesus sempre mostrou a sua sabedoria, né? A sua humildade, né? O seu conhecimento, né? O seu entendimento, né? E aí ele deu esse exemplo, né? Do que nós devemos fazer realmente, né? Para herdar a vida eterna. Então o doutor pergunta, né? E aí Jesus responde: o que está escrito na lei? Né? Aí ele fala, aí o doutor fala: amarás ao Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma, de todas as tuas forças e de todo o teu entendimento, e ao teu próximo como a ti mesmo. E aí Jesus disse: você respondeu bem, faz isso, né? Faz isso, né? E viverás. E aí ele respondeu, e aí o doutor falou: bom, mas eu já faço isso, né? É, é, Aí ele pergunta: e quem é o meu próximo? Né? Quando ele fala, amarás ao teu próximo como a ti mesmo, né? O doutor da lei ele perguntou: e quem é o meu próximo? Aí Jesus conta, né, para exemplificar, Jesus conta a parábola do bom samaritano, que tinha um homem, né, que estava indo, né, de Jerusalém a Jericó, né, e ele foi assaltado, né, e os homens espancaram ele, né, ele estava lá e deixaram ele lá estendido no chão, quase morto. E aí passou um sacerdote, né? Olhou o homem lá caído e passou, né? Passou como se não tivesse ninguém ali, né? Ele olhou o rapaz ali desmaiado, né? E passou direto. Depois veio um levita, né? Também passou, também estava passando pelo caminho, viu o homem lá caído, deitado, desmaiado, e também passou direto. E aí veio o samaritano, né? Passou, olhou o homem lá deitado, desmaiado, e aí teve compaixão desse homem e foi lá ajudar, né? Atuou, como diz aqui, né, Jesus. Atou-lhe as feridas, deitou azeite e vinho, né? E pondo nas suas costas, né? Na sua cavalgadura, seguiu, né, com o homem até a estalagem, né? E aí, quando chegou lá, né, depois no dia seguinte cuidou dele, né? Aí no dia seguinte ele foi embora e deixou o, o homem lá que tinha sido assaltado sob os cuidados do hospedeiro, né? Do hospedeiro, né, da estalagem. Aí ele disse assim, deu 2 dinheiros, né, e disse assim: cuida dele, e tudo que demais gastares eu te pagarei quando voltar. E aí no final, Jesus pergunta: dos 3, do sacerdote, do levita e do samaritano, quem foi o próximo daquele homem que estava desmaiado, daquele homem que foi assaltado? Aí o doutor da Lepê respondeu: o terceiro, né? O terceiro foi o próximo. É, O terceiro foi o próximo desse homem, né? Porque ele que teve compaixão do, do rapaz que tinha sido assaltado, né? E aí Jesus disse, né? Vai e faz do mesmo jeito. Então, o samaritano ele teve compaixão daquele homem que foi assaltado, né? E ajudou, né? Ao contrário dos outros dois que passaram antes, que viram e passaram direto, né? Fizeram de conta que aquele homem nem estava lá. Então, que nós realmente possamos agir como o samaritano agiu, né? Que nós realmente possamos ajudar as pessoas, né? Termos misericórdia, fazermos realmente termos esses gestos de caridade como o samaritano teve, tá certo? Então que nós realmente possamos refletir sobre essa parábola que Jesus nos contou e que nós realmente possamos seguir, né, sempre o exemplo do bom samaritano que ajudou o homem que foi assaltado, o homem que foi espancado, tá certo? Então, era isso que eu tinha para falar para vocês hoje, né? Muito obrigada a todos por curtirem, por comentarem. Aqueles que só assistem mesmo também agradeço. Espero que vocês tenham gostado dessa reflexão de hoje. Espero encontrá-los todos aqui amanhã, terça-feira, se Deus quiser, para continuarmos refletindo cada vez mais as leituras da Sagrada Escritura. Então, muito obrigada a todos
E até a próxima, se Deus quiser.